Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 15. Pode baixar um pouquinho, Israel. Disse o Senhor: volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, unge Jeú, filho de Nissi, e ungirá reis de Israel, e também ungirás a Eliseu, filho de Safate, que está em Abel-Meolá. A este ungirás profeta no seu lugar. Versículo 19 diz: partiu, pois, Elias dali, e achando Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª, Elias passou por ele e lançou o seu manto, a sua capa, sobre ele. Então deixou este os bois, correu após a Elias e disse: deixe-me beijar meu pai, minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e faça-te, pois tu já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias e tomou a junta de boi e imolou o aparelho. Escute-me aqui, a chave está aqui nesse versículo. Voltou Eliseu a seguir a Elias, tomou a junta de boi e imolou, e com os aparelhos de boi, com o carro de boi, ele queimou e cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. E então Eliseu se dispôs a seguir a Elias. Feche sua Bíblia, olhe para cá. Hoje é um culto do Mover Apostólico, onde nós falamos muito, antes de eu entrar na parte central, que eu quero falar sobre o tema queimando o carro de boi. Talvez esse nome, quem está ouvindo agora, não vai entender de forma imediata, mas eu quero trazer primeiro uma introdução. Nós queremos falar em alguns dias sobre uma série onde eu vou estar pregando, talvez junto com outros pastores, para falar sobre o próximo nível, onde nós vamos falar alcançando o próximo nível. Ouça-me, por favor. Muitas das vezes no nosso discipulado, nós já tivemos uma igreja, bastante pessoas, e nesse discipulado surgiu uma pergunta, um tanto retórica, porque as pessoas, missionária Tânia, chegam para o pastor e perguntam: Deus me escolheu, e agora? Qual é o propósito? Qual é o próximo nível? E eu tenho uma resposta para você que entrou aqui e está dizendo: Deus me escolheu, e agora eu estou num culto onde os pastores vão falar sobre chamado e vocação. Nós conhecemos o grupo de pessoas que frequentam as igrejas, e muitas pessoas estão dentro das igrejas e até hoje não descobriram o propósito pela qual Deus lhe chamara. E eu queria responder algumas perguntas aos irmãos aqui. Se Deus te chamou, qual é o propósito? Deus não te chamou. A pergunta é esta: em que nível você está? Olha para o teu irmão rapidinho e diga: em que nível você está? Eu poderia perguntar para ele quanto tempo você tem de crente, mas deixa para lá. Eu quero te dizer que Deus não te chamou para você ser apenas um mero espectador e admirador do Evangelho. Uma vez eu perguntei para um rapaz que frequentava ao longo de muitos anos a minha igreja. Eu falei: você já se batizou? Ele: ainda não. Você tem um chamado, uma vocação? E ele diz: ainda não. Ele disse para mim: eu sou apenas um admirador do Evangelho.
E aquilo me constrangeu porque é o tempo que a pessoa está na igreja. Deus não te chamou para ser apenas um admirador do Evangelho. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para um nível maior. Alguém entendeu? Deus te chamou para fazer discípulos. E quando eu falo que Deus te chamou para ser um ministro, para você entrar na dinâmica da grande comissão, ide fazer discípulos. O que é ide fazer discípulos? Quando falamos este versículo isolado, meu amigo Milton, as pessoas pensam, eu vou ter que largar a casa, a família, eu vou ter que largar meus pais para fazer a obra de Deus. Escute-me aqui, estudando um pouco sobre este ide, esta grande comissão, essa dinâmica da grande comissão, eu descobri que este ide aqui, Jesus estava dizendo para os discípulos, ide, este ide, deste verbo transitivo direto, no gerúndio, particípio, ele está dizendo no gerúndio, indo. Aí eu quero explicar para os irmãos o que é ide, o que esse ide está dizendo. No gerúndio quer dizer indo. Indo para a faculdade, você pode falar de Jesus para alguém. Alguém pegou isso aí, meu filho? Indo para uma festa de amigos, você pode falar de Jesus, pode pregar a palavra. Indo para o trabalho, quando você chega no seu trabalho, tem um momento do café, tem um momento ali onde as pessoas ficam distraídas. Muitos crentes estão ali contando piada, e muitas das vezes piada de pastores, piada de crente. Eu quero te dizer que Deus está te colocando você para este ide, e este ide significa indo, enquanto eu vou, enquanto você caminha, enquanto você sai da sua casa para ir talvez para um outro ambiente de futebol, naquela pelada bonita que os amigos jogam, você está indo, e ali você pode ministrar, pregar, falar de Jesus para essas pessoas. Qual é o próximo nível? A pergunta gerada, Deus me escolheu, e agora, qual é o propósito? Qual é o próximo nível? Sabe qual é o propósito? Isaías capítulo 61, no versículo 6, a Bíblia vai dizer que nós somos, você e eu, nós somos ministros de Deus. O culto de hoje é diferente de um culto que nós chamamos de quarta profética, é diferente do culto de libertação, é um culto onde Deus está falando com a igreja sobre o chamado de Deus, sobre a sua vida. E quando nós falamos qual é o propósito, outro propósito que eu quero falar para os irmãos, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 9, ele vai dizer assim, que nós, o apóstolo Pedro, você e eu, nós somos sacerdócio real, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Quem é você no reino? Quando alguém perguntar para você, você é cristão? Você é crente? Sim, sou. Mas que tipo de crente que você é? Diga para ele, eu participo do reino de Deus. Eu sou útil no reino de Deus. Eu tenho observado crentes dentro da igreja, chegam, ficam anos sentados, prostrados. Posso dizer algo, crentes improdutivos, líderes improdutivos, que não produzem para o reino. E isto é muito sério, porque no dia do chamado final, Deus não vai perguntar quantas casas bonitas você teve, quantas namoradas você teve, quantos maridos você teve. Ele não vai te perguntar no dia do grande juízo. A pergunta será, quantas almas você ganhou para o reino? Você pregou para alguém hoje? Você ministrou a palavra para alguém hoje? A pastora é testemunha, quando eu não estou pregando no altar, eu estou pregando a tempo e a fora de tempo. Eu entro dentro do supermercado e sempre procuro uma ocasião para falar para a menina do caixa ou para alguém que está numa fila. Eu provoco uma situação onde a pessoa vai me dizer, mas está muito difícil. Aí eu pego uma música lá do J Quest, ele diz assim, como é que fala mesmo? Fácil, extremamente fácil. Aí eu falo, não é tão fácil, mas com Jesus você pode todas as coisas.
extremamente fácil. Não é, irmão. Mas você pode pregar a palavra do Senhor. Eu quero entrar no texto que ora ali. Eu estava sentindo frio, agora estou sentindo calor. Alguém ainda está aí? Diga amém. Olha para o teu irmão e diga: você já chegou no culto? Minha amiga Sônia, você está aí? Deus abençoe você, em nome de Jesus. O texto que ora ali vai narrar uma dramática história. O chamado e vocação de Eliseu. O sermão expositivo, ele vai nos colocar diante de um tempo de transição profética. Escute-me o que eu vou dizer. Dentro de um tempo de transição profética, porque aonde vai encerrar o ministério terreno de Elias, ou Eliahu no hebraico, cujo nome significa o Senhor é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus vai falar para Elias, o profeta: você vai ungir Eliseu, o filho de Safate, no seu lugar. O texto vai registrar que foi Deus que escolheu. Antes de eu entrar no texto principal, Elias agora, ele vai pegar a unção que estava sobre ele, o profético, a transição da unção, a transferência de unção. A unção que estava sobre Elias, agora vai repousar sobre Eliseu. Eu estou pregando para uma geração que vai receber uma transição profética de unção aqui no Senhor. Se alguém acredita nisso, pode dizer: eu recebo em nome de Jesus. O mesmo Espírito que Deus usou sobre Elias, que usou sobre Eliseu, Ele quer usar sobre nós. Mas eu quero te dizer que existe 3 momentos de um chamado ministerial. Isso é muito importante, parece uma mensagem didática, mas não é. Essa mensagem é uma mensagem onde Deus falou comigo com essa dinâmica. Existe 3 momentos de um ministério, de um chamado de alguém. Vou repetir: existe 3 momentos de um chamado ministerial. Quais são eles? Primeiro, Deus chama, Deus escolhe uma pessoa, depois Deus capacita e depois Ele revela o propósito. Vou repetir: 3 coisas importantes. Existem 3 momentos que nós devemos entender e separar para um chamado ministerial. Primeiro, Deus escolhe, Deus chama. Segundo, Deus capacita. Terceiro, Deus revela o propósito. O primeiro, Deus chama, Deus escolhe. O chamado é uma escolha de Deus, irmãos. Olha para mim, por favor. Você acha que é todo mundo que suporta uma voz terrível igual a minha? Você acha que eu escolhi ser pregador com essa voz maravilhosa de trovão? Eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser empresário, empreendedor, eu queria ser muitas coisas, mas o dedo de Deus começou a dizer: ei, estou te escolhendo. Chamado ministerial não é alguém que está dizendo: ei, eu quero ser profeta, eu quero ser levita, eu quero ser isto, eu quero. O chamado ministerial é uma escolha de Deus. Eu vou te provar isso. É uma escolha de Deus. João, no capítulo 15, no versículo 16, o próprio Yeshua, o próprio Jesus está dizendo: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Logo eu entendi. Eu quero falar algo aqui sobre a cultura judaica acerca de liderança. Há um episódio muito importante que eu queria que você entendesse. Eu fiquei esmiuçando alguns anos para descobrir por que é que Jesus disse para os seus discípulos: não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que escolhi a vós. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura de liderança judaica, existe um contexto muito importante. Muitos discípulos, os discípulos eram eles que iam atrás dos seus mestres. Os discípulos, eles iam atrás dos seus rabones, dos seus professores.
Os discípulos, eles procuravam e seguiam os seus mestres. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele explica isto e ele vai contra os protocolos da liderança judaica. Ele vai contra a cultura judaica de liderança e ele vai dizer: eu estou fazendo o contrário. Não é vocês que estão vindo atrás de mim, sou eu que estou indo e dizendo: segue-me. Jesus estava no mar da Galileia e ele viu Pedro, Tiago, João pescando. E Jesus, ele entra no mar da Galileia e vai ver aqueles homens trabalhando e vai dizer: Pedro, come on, Pedro, a partir de hoje você será pescador de homem. Eu te escolhi, segue-me. E assim foi com seus 12. Ele chega na coleteria, ele chega nos cobradores de impostos em Jerusalém. Ele encontra um homem chamado Levi, que agora ele recebe o nome de Mateus. Levi agora estava lá na coleteria. Jesus passa e vai dizer: segue-me. E agora Jesus que escolheu Mateus. A Bíblia vai dizer então que Jesus escolhe Natanael, que estava debaixo de uma figueira. E Jesus passa e vai dizer: segue-me. E Natanael seguiu a Jesus. Aonde eu quero chegar? Não foi você que escolheu, foi Deus que te escolheu. Eu fico pensando, como é que surge essa escolha de Deus? Eliseu estava lá, Eliseu estava arando a terra na 12ª. Quando ele estava com as 12 juntas de bois, diz a Bíblia que ele arava a terra. O profeta chegou e disse: ei, Deus mandou te ungir como profeta. Eu não sei como você está examinando a minha fala, ou é esta oratória, ou é esta pregação, mas eu tenho algo profético da parte de Deus para revelar para você. Eu não sei aonde você estava, mas se você chegou aqui, é porque Deus te escolheu. Eu não sei onde você estava, talvez numa mesa de bar, talvez numa jogatina, talvez você estava perdido nas drogas, talvez você estava no lugar escuso, na sarjeta, caído, e ele então foi lá e disse: come on, segue-me. E você hoje levantou a mão e está dizendo: bendito seja Deus que me escolheu para servir o Filho Jesus de Nazaré. Quem está aí ainda, por gentileza, se expresse. Levante a mão e diga: Deus me escolheu. Não foi eu que escolhi a ele, mas foi ele que me escolheu. Olha para mim, queridos. Essa palavra me comove, porque agora, quando eu olho o texto, a Bíblia vai dizer sobre estes 3 momentos. Deus escolheu Eliseu. A Bíblia vai dizer que agora lá estava Eliseu nas 12 juntas de boi. E de repente, o profeta Elias, sabendo que a sua carreira ministerial ia entrar em término do seu chamado, a Bíblia diz que Deus disse para ele: unge. No capítulo 19, no versículo 15, unge, volta ao teu caminho e unge. A palavra ungir é muito forte. Quando nós falamos que Deus ungiu você, que Deus me ungiu, nós estamos falando de algo muito próprio. Que quando eu falo de ungir, eu estou falando que Deus está separando você, que Deus está registrando uma marca sobre você. Alguém entendeu? Diga graças a Deus. A unção de Elias agora vai estar repousando sobre Eliseu. E a segunda coisa que eu quero falar, segundo momento do chamado, chama-se capacitação. O mesmo Deus que te chama, que te escolhe, Ele te capacita. Pastor, mas eu ainda não estou capacitado. Mas o momento de Deus vai chegar, porque Ele te escolhe, Ele te capacita e Ele vai te revelar o propósito. Alguém ainda está aí? Diga amém. Quando a escolha, quando a Bíblia vai dizer agora que
O segundo momento que eu quero falar sobre é o chamado. Deus capacita. O texto que eu li, no capítulo 19, Deus disse: unge Eliseu, filho de Safate, no teu lugar. A palavra unção aqui é unção de capacitação. Ungir aqui, agora eu peguei o texto, ungir aqui é legitimar, legitimação, tornar legítimo, tornar autêntico. Porque quando você é legitimado, querido, não tem ninguém que possa questionar a unção de Deus sobre a tua vida. Alguém pode olhar para você e falar assim: esse negócio que você dança aí, será que você está capacitado para isto? Será que você tem unção para isso? Deus te legitimou. Quando você me vê pregando, e às vezes a gente erra um pouco a oratória, não somos perfeitos, erramos um pouco alguma coisa na hora de ministrar, e alguém fica questionando sobre a tua unção. Eu quero te dizer uma coisa: Deus te escolheu e Ele te capacitou com uma unção, e esta é a unção que vai trazer para você aquilo que eu chamo de legitimação. Você é legítimo. Cheguei numa farmácia e falei: eu quero o remédio original. O cara me disse: tem um genérico aqui. Eu falei: fora, não quero, eu quero legítimo. Olha para o teu irmão e diga: você não é genérico, você é legítimo. Você tem o sinal da legitimação de Deus. Por mais que alguém tente te enganar, mas quando Deus marca você com legitimação, ninguém pode questionar este chamado de Deus na tua vida. O terceiro momento, já quero servir a ceia, o terceiro momento do chamado é quando Deus revela o propósito. Primeiro Deus chama, Deus escolhe, depois Deus capacita, e a terceira coisa, Deus vai revelar o chamado. Olha para o teu irmão, me ajuda a pregar, pergunta para ele: você sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você prega, você canta, você é intercessor. Ah, pastor, não sou nada disso. Mas uma coisa eu vou dizer que você tem. Você tem um propósito de ganhar almas para o Senhor. Não precisa falar bonito, não precisa ter uma voz de trovão que nem a minha. Você precisa apenas estar disposto, se dispor a fazer a obra do Senhor. Deus estava dizendo, revelar o propósito. Quando eu olho, o boi do profeta Eliseu estava arando a terra, talvez sem pretensões nenhuma, trabalhando, arando a terra, talvez de seus pais. E de repente, o profeta chegou atrás dele, lançou uma capa e disse: sabes tu o que eu estou fazendo? Sim, entendi. Tu veio me consagrar e me eleger profeta? Sim, mas eu vou te dizer, eu estou te consagrando porque eu já quero passar o bastão, porque eu estou desistindo. Elias por várias vezes demonstrou, jogando a sua credencial de profeta, a sua desistência. Querendo parar, deitou debaixo de um pé de zimbro e disse: eu não quero mais, eu não sou melhor do que meus pais. Pediu a sua morte. E Deus, vendo isto, escute bem, muitas das vezes as pessoas estão ignorando o chamado. Muitas das vezes as pessoas estão reclamando, murmurando, dizendo: essa luta está muito grande, eu vou desistir. A obra é de Deus. Se Elias quer parar, Deus vai levantar Eliseu com uma unção dobrada para fazer o que ele não quer fazer. O terceiro momento, revelar o propósito. Parece que eu fico a imaginar isto, quando Deus falou para Elias: unge Eliseu, filho de Safate, no seu lugar. Pense comigo, que Elias vai perguntar para o Eterno, para Deus: sim, mas qual é o propósito? Sabe qual é o propósito? Elias, uma vez que você não quer, a obra de Deus não vai parar por sua causa. Se você não quer continuar, vai lá e unge alguém no teu lugar. O capítulo
19, no versículo 15 e 16, diz: unge Eliseu no teu lugar, porque a obra não é sua, a obra vai continuar. E para você ficar sabendo que é a obra de Deus e que você está querendo parar, tu vai repousar sobre ele uma unção dobrada que estava sobre o teu espírito. Olha para o teu irmão e diga: não faça chantagem com Deus. Não fique dizendo que não dá mais para fazer. Sabe por quê? Porque você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Deus pode levantar alguém para fazer esta grande obra que está aqui. Eu posso querer parar, não é o caso, eu pretendo continuar. Mas se por um acaso um pregador quer parar, não se preocupe. Deus vai levantar a geração de Eliseu para continuar pregando a palavra. Se alguém pode se expressa e aplauda o Senhor. Estou indo para o final. O tema da minha mensagem, eu quero fazer jus a isto: queimando o carro de boi. Repita comigo: queimando o carro de boi. Com voz de profeta, diga: queimando o carro de boi. Olha que experiência, missionária Tânia. O ganha-pão, talvez o trabalho, a área profissional de Eliseu. Lá estava ele arando a terra, queimando o carro de boi. O capítulo que você leu, o capítulo 19, no versículo 21, vai dizer que quando Eliseu entendeu o chamado, ele sabe e ele percebe que algo ia prender ele naquela terra dos seus pais, na terra de Meolá. Sabe o que ele fez? Ele deu um churrasco, ele matou alguns bois, fez um churrasco. Mas que profeta generoso, que discípulo generoso, irmão. Olha para alguém e diga: você já fez um churrasco para alguém essa semana? Oh, meu Deus. É porque tem que matar o boi, tá, irmão? Tem crente, irmão, que não é carne, não. Ele já virou um açougue ambulante, já parece que ele está carregando um boi. Tem que matar o boi. Mas o texto que eu quero trazer, queimando o carro de boi, é que agora o Eliseu, ainda o promissor, ele vai queimar o carro de boi. Isso me chamou a atenção, porque queimar o carro de boi aqui tinha uma tipologia bíblica muito forte. O chamado de Eliseu não começa, escute-me, eu estudo muito sobre os profetas, o livro de Reis, Crônicas. Já acompanhei o chamado de muitos profetas, chamado e vocação de Daniel, de Isaías, de Elias, de Josué e outros. Mas o chamado de Eliseu é marcado por algo diferente. O chamado de Eliseu não começa no livro de 2 Reis, capítulo 2, no versículo 13 e 14, quando Elias deixa a capa cair e ele segura. A Bíblia vai dizer que quando Elias sobe assunto aos céus, levado por um redemoinho, diz a Bíblia que a capa que Eliseu pega. E ali ele começa a pensar. E eu quero trazer uma palavra ao teu coração nesta noite. O chamado de Eliseu não foi quando ele pegou a capa de Elias. O chamado de Eliseu começa quando ele queima o carro de boi. Quando ele começa a renunciar. Tem gente que agora Deus começa a usar com milagres, eles esperam. Quando Deus me usar, eu vou começar a fazer uma grande obra. Quando Deus começar a me dar revelações, como o profeta pastor Elias Jorge, quando Deus começar a me usar, meu filho, deixa eu te dizer, não é quando você segura a capa, não é quando você agora começa a ser usado, você começa a ser usado, o seu ministério começa, o seu chamado começa em cima de uma renúncia. Alguém entendeu? Dá um júbilo de glória no seu lugar. O chamado de Eliseu começa. Não foi quando ele pega a capa de Elias, mas foi quando ele queimou o carro de boi. Queimar o carro de boi. Com esta atitude, Eliseu estava dizendo:
não tem mais volta. Aquilo que me prendia aqui, nesta terra, neste lugar, não me prende mais. Sabe, quando você assume o seu ministério de verdade, quando Deus te escolhe, muitas das vezes nós vamos ser interrogados por muitas pessoas. Será que Deus está te usando mesmo? Você congrega onde? Você está indo para qual igreja? Será que Deus vai te usar? Você tem certeza que é isto? Você está renunciando? Para que esta renúncia? Olhe para cá, por favor. Parece que eu vejo um vizinho curioso. Sempre tem um vizinho curioso. E o vizinho de Eliseu perguntou: Eliseu, por que é que você está queimando o carro de boi? Porque isto é uma utilidade sua. Por que é que você está queimando o carro de boi? Pergunto eu, e como eu estou fazendo uma conjectura. Por que é que você está queimando o carro de boi? Eliseu imediatamente vai responder: porque eu quero ter certeza de que eu não vou depender mais disso. Eu quero ter certeza de que eu não vou voltar para cá. E eu quero ter certeza que eu não vou voltar atrás do meu propósito. Olha para o teu irmão e diga: você não pode voltar atrás do seu propósito. Com voz de profeta, fala alto para ele, com autoridade, aumenta a intensidade da tua voz e diga: eu não volto atrás do meu propósito. Eu quero trazer uma palavra para alguém que está me ouvindo, talvez na internet, talvez neste culto. Quem sabe o diabo está fazendo tudo para você parar. Quem sabe o inimigo está fazendo tudo para você voltar atrás do seu propósito. Eu tenho uma palavra do céu que rasgou a terra nesta noite para te dizer que você tem um foco, você tem um propósito, porque Deus te chamou e ninguém pode mudar isto. E então entenda o que é queimar o carro de boi. Eliseu queria ter convicção, certeza de que ele não quer voltar atrás. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, que são pastores, líderes, fecharam as suas igrejas e voltaram para o mercado de trabalho. Mas eu vi também muitos pastores que fecharam seus negócios e disseram: Deus, a porta que o Senhor abriu, ninguém fecha. Estou na luta, mas eu continuo no meu propósito. Estou indo para o final. A geração fica aqui. Olha para o teu irmão e diga: a geração fica aqui. Posso explicar o que é isso? A Bíblia vai dizer no capítulo 2 de 2 Reis. Começa o capítulo 2 no versículo 3, 4, 5, 6 por aí. O profeta Elias, que era o profeta da bola da vez, ele vai colocar Eliseu à prova. Ele vai colocar o office boy à prova. E ele vai chegar em Gilgal e vai dizer: fique aqui, porque eu vou até Betel. Gilgal tem dois nomes. Segundo a tradução da hebraica, significa pedra de fogo ou cidade de círculo, ou por que não dizer um lugar de avivamento. Mas a Bíblia vai dizer que quando Elias disse: fica aqui em Gilgal, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, cuja presença eu estou, que eu vou atrás de você, eu não te deixarei. Vai para o próximo teste. Elias chega até Betel, lembrando para você que Betel é um lugar onde tinha uma escola de profetas. O nome Betel, na cultura, dentro de uma tradução do hebraico, significa casa de Deus, casa de luz. E quando ele chega em Betel, tinha tudo para ficar em Betel, e Elias fala para Eliseu: chegamos em Betel, mas agora eu quero te dizer uma coisa, fique aqui, porque aqui tem escola de profeta, aqui tem aprendizado, tem crescimento espiritual. Sabe o que Eliseu disse? Não posso ficar, porque eu não saio do meu propósito. Tão certo como vive o Senhor, que eu vou atrás de você, porque o meu foco ninguém tira. Terminando essa história,
Elias agora, ele vai tentar seduzir Eliseu para ficar em Betel. E o profeta Elias vai para a terra de Jericó. E ele diz: fica aqui porque eu vou a Jericó. Não, eu vou com você até Jericó. Diz a Bíblia que quando eles chegaram em Jericó, Jericó era uma cidade cultural, Jericó era uma cidade que apresentava uma estrutura bonita. E então Elias disse: fique aqui em Jericó, porque agora aqui é bom para você. Cidade bem situada, pode ficar aqui em Jericó. Uma cidade histórica, muitos acontecimentos. Mas Eliseu, o boy do profeta, aquele que estava pleiteando o anelo da unção, ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor, a geração fica aqui. Certamente ela ia dizer: eu vou ficar aqui, eu vou ficar em Jericó, perfumaria, especiaria. Eu vou ficar em Betel. Eu quero ficar em Betel porque tem escola de profeta. Alguém certamente desta geração fica aqui. É uma zona de conforto, onde as pessoas estão confortáveis, onde as pessoas não querem se esforçar, onde as pessoas entram numa zona de acomodação. Mas eu venho para te dizer que Deus está levantando uma geração de Eliseu que não vai ficar na zona de conforto. Escute a último epígrafo. Quando Elias chega lá, e quando chega na cidade de Jericó, eles agora estavam de frente do Jordão. E Elias falou para Eliseu: eu vou atravessar o Jordão, você não precisa, fique em Jericó. E a Bíblia diz que Eliseu disse para Elias: não vou ficar em Jericó, eu vou atravessar com você, porque aonde você for eu vou, porque o propósito que eu tenho, o meu foco, ninguém pode mudar. E aqui Deus me revelou sobre isto. A geração de Eliseu, a geração de propósito, é uma geração de foco. Mas a geração do fica aqui, irmão, qualquer coisa para eles no meio do caminho, qualquer proposta, Deus está colocando você entre uma proposta e o seu propósito. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: algumas propostas vão aparecer, mas você não pode sair do seu propósito. Quantos entenderam? Dê um júbilo de glória aí no seu. Para terminar, a geração de Eliseu, uma geração de propósitos, alcançando. Quando nós estamos, Deus se revela no meio do propósito. Pode repetir esta frase após mim: Deus se revela no meio do propósito. Olha que lindo para eu encerrar. A Bíblia diz no capítulo de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12 até o 14. Diz a Bíblia que Elias foi assunto levado aos céus. E ele deixa cair uma capa. Ele deixa cair o seu manto. Quando Eliseu pega o manto, ele agora talvez, sem saber do poder que ele havia recebido, o Jordão já havia se fechado, porque Elias passou e fechou. E ele precisava voltar para os lugares, de novo para Judá, para Jerusalém. E quando ele pega a capa, ele bate nas águas. E ele vai dizer assim: onde está o Senhor, o Deus de Elias? O capítulo 2 de 2 Reis, no versículo 12 até o 14, o boy do profeta agora, com a capa na mão, com a unção que foi repousando sobre ele, ele vai fazer uma pergunta, que quem sabe é a mesma pergunta que você faz nesses últimos dias para Deus: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Eu quero trazer uma palavra para alguém que andou aqui questionando o que Deus vai fazer na sua vida. Quem sabe você entrou aqui passando uma luta e está dizendo: eu estou orando, mas Deus não está fazendo nada. Eu estou indo para o monte, mas onde está o meu Deus que não resolve o meu problema? Quem sabe você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas está perguntando: Senhor,
Como é que funciona isto? Porque aonde está o Senhor que vai fazer isto? O Deus de Elias está sentado no alto e sublime trono, e Ele está aqui no nosso meio, e Ele se revela no meio do propósito. Qual era o propósito? Sinais. Eliseu pega o manto, pega a capa, bate na água, as águas se abriram, e aí Deus abriu, fez um milagre. Qual era o propósito? Deus se revela no meio do propósito. A dupla unção, a unção dobrada está liberada para a nossa geração. Eu quero pedir a você que fique de pé, nós vamos orar por você.